Olá pessoal, tudo bem? Hoje é de trazermos resposta à nossa tradicional enquete dominical. Enquete essa que nós temos já há mais de 3 anos, fica sempre lá disponível aos domingos, né? Onde nós trazemos algum assunto que discute licitações e contratos na administração pública e que durante a semana a gente traz um comentário sobre a resposta da enquete com a devida fundamentação e algumas situações até com opiniões nossas, né? Quem passou a nos seguir agora, nos acompanha, né? Passe a nos acompanhar lá no Instagram e veja que todos os domingos nós lançaremos enquete. E as respostas das enquetes, os vídeos, esse vídeo como o de hoje, é um vídeo curto, de 8 minutos, 10 minutos, explicando a enquete, estão disponíveis também no nosso canal no YouTube, Leonardo Mota, _. Nós temos aí cerca de 140 vídeos sobre respostas de enquetes que trouxeram discussão sobre temas relacionados a licitações e contratos, tá? E o tema de hoje, pessoal, é um tema muito interessante, que é a questão da utilização do sistema de registro de preço pela Lei 14.133 para as contratações diretas, que é exatamente uma das grandes novidades da contratação direta e do próprio sistema de registro de preço, tá? E aí, então, como nós sempre fazemos, vamos começar pela nossa enquete. A enquete faz o seguinte: determinado Conselho Federal, e aí, obviamente, pessoal, isso aqui é uma enquete, nesse caso aqui, enquete fictícia, que de repente até é uma ideia, né? Uma ideia da utilização do registro de preço nas contratações diretas. Olha só, determinado Conselho Federal instruiu o processo para aquisição de determinados objetos pela Lei 14.133 de 2021, que sempre eram realizados por pregão, pelo sistema de registro de preço devido às entregas parceladas. Então nós tínhamos aquele nosso pregão de material de expediente, né? Aí é o caso de material, aqui são determinados objetos, material de expediente, material de manutenção predial, material médico hospitalar, materiais onde você sempre realizava aquele seu pregão eletrônico e onde você tinha registrado na ata de registro de preço, tá? E aí agora o órgão está utilizando a Lei 14.133. Suponhamos, obviamente, que tudo está regulamentado no órgão lá para a utilização da nova lei, né? Regulamentação do agente de contratação, dos agentes, né? Conforme o parágrafo 3º do artigo 8º, regulamentação da fase de planejamento, os procedimentos todos, regulamentação das licitações, né? E observando lá os ritos, quando for o caso da contratação direta, o rito lá do artigo 72, tá? Após estudar, aí segue a nossa enquete. Após estudar a solução e realizar a pesquisa de preço, observou que o valor que seria despendido em cada exercício não ultrapassa o limite do inciso 2º do artigo 75. Então, olha só, surgiu a necessidade para o exercício, né? Deu start, claro, o processo, imagine com o documento de formalização da demanda, e partiu para elaborar o estudo técnico preliminar. Na análise, na elaboração do estudo técnico preliminar, observou que dentre as soluções possíveis, né, da contratação, já foi realizada de repente a pesquisa de preço para se estimar aquele objeto, observou-se que estava lá dentro do limite do inciso 2º do artigo 75, né, mesmo objeto, mesmo nome da atividade, da unidade gestora, e estava lá o limite ali próximo de R$57 mil, né, para a aquisição daquele objeto, mesmo nome da atividade. E aí, olha só, ele observou isso. E aí, seguindo, né, lembrando a regrinha que nós já falamos em outros vídeos, sobre a nova regra para a aferição da despesa, do limite da dispensa de licitação, desses primeiro e segundo artigo 75, está lá no parágrafo 1º do artigo 75. Né? A aferição observa o dispêndio do exercício daquela contratação pela unidade gestora, e esse segundo fala do objeto mesmo da atividade. Então foi analisado isso aí. Imagine lá que o valor estimado dava lá R$40 mil para essa aquisição, que geralmente todos os anos se fazia pela Lei 10.520 por pregão, né? E aí quem utilizava o decreto federal, pregão 10.024 por pregão eletrônico. E aí o que aconteceu? Um membro da equipe de planejamento, então, sugeriu convidar outros conselhos para participar do processo de dispensa de licitação, para que se tenha uma ata de registro de preço. E a nossa pergunta é possível essa solução? Uma ata de registro de preço resultar de uma dispensa de licitação? Olha uma utilização interessante da nova lei. Nós teremos limites ampliados, né? E aí teremos oportunidades, né? Teremos ferramentas de poder
simplificar o nosso processo e poder, inclusive, trazer o que é economicidade. Né? Economicidade para o nosso processo a partir do momento que você pode incrementar, você pode agregar participantes no seu processo de contratação. E aí a nossa resposta vai partir do artigo 6º. Né? Começa a nossa discussão, o artigo 6º da Lei 14.183, quando ele traz a definição do sistema de registro de preço, onde ele traz que é um conjunto de procedimentos para realização mediante, olha só, contratação direta ou licitação nas modalidades pré-concorrência de registro formal de preço relativo à prestação de serviços, a obras e aquisição e locação de bens para contratações futuras. Pessoal, já vemos na própria definição do procedimento auxiliar sistema de registro de preço mediante contratação direta. Opa! Então veja, a própria definição traz que é possível utilizar pela nova lei o sistema de registro de preço e ao final de uma contratação direta, de uma dispensa de licitação, de uma inexigibilidade de licitação, você tem uma ata de registro de preço. Então, se nós voltarmos à nossa enquete, a ideia do membro da equipe de planejamento não foi absurda. O membro devidamente capacitado, o órgão regulamentou, o membro está capacitado, cada um com suas atribuições, e ele lembrou. Ele disse, olha só, a nova lei permite você utilizar o sistema de preço por a contratação direta pelo sistema de registro de preço. Tá? E aí, olha só o detalhe dele. Faz o seguinte, convida outros conselhos que de repente têm a previsão de estimar sua despesa, sua aferição da despesa desse mesmo objeto dentro do exercício, que você vai poder realizar por dispensa de licitação, ao invés de uma contratação direta. Tá? E aí, vamos então para a regra, que é exatamente essa regra da utilização da contratação direta para o sistema de registro de preço. Artigo 82, quando trata que o edital de licitação para registro de preço observará as regras gerais desta lei e deverá dispor sobre, e aí temos várias regras sobre o edital do sistema de registro de preço, o parágrafo 6º traz que o sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de elegibilidade e dispensa de licitação para aquisição de bens ou para contratação de serviços. E aí tem um detalhe, por mais de um órgão ou entidade. Né? Então, muito importante, ele exatamente, o órgão concluiu pela dispensa, estava dentro do limite da dispensa, inciso segundo do artigo 75, e aí observando, inclusive, o parágrafo 6º, o seguinte, olha só, vamos realizar a contratação direta e vamos fazer o seguinte, vamos convidar outros órgãos, nós teremos o órgão gerenciador da ata, vamos realizar toda a fase de planejamento, vamos convidar os órgãos participantes, saber quem tem interesse, eles vão apresentar suas demandas, e aí nós aqui, com base no parágrafo 6º, né, do artigo 82, considerando que a ata, o processo de dispensa envolverá mais de um órgão, nós poderemos concluir que o resultado daquele processo de dispensa poderá resultar numa ata de registro de preço. Ganha em quê? Ganha em eficiência, ganha em economicidade, né, inclusive em virtude da economia de escala. Então, o único órgão vai realizar o processo de contratação direta, atuando como gerenciador, e os demais órgãos como participantes. Em seguida, aquela ata de registro de preço vai poder ser utilizada por cada um dos órgãos do gerenciador e o participante. Tá? Então, muito importante isso aí. E aí, pessoal, olha aí, 77% dos colegas concordaram com o nosso comentário, né? Com a nossa conclusão, que sim, é possível essa solução. Uma ata de registro de preço resultar de uma dispensa de licitação. Tá? Vamos prestar atenção, pessoal. Temos ferramentas bem interessantes na nova lei, da Lei 14.183. Tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. Tá? Cada vez mais, além da participação, muito interessante. Quem tiver interesse, vem lá no direct. Vem lá discutir, vem lá trazer a ideia, vem lá perguntar, questionar, vem discordar. Né? A licitação traz isso aí, tá bom? E aí aproveitar, como nós sempre fazemos, convidar quem tiver interesse em vir participar do nosso grupo do Telegram, gratuito. Clica lá na nossa bio, então nos busca lá no direct, diz assim, professor, me manda o link para entrar no teu grupo do Telegram e vamos discutir licitação. Vamos nos ajudar, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.